Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Uli e esse é o nosso curso de Introdução à Programação e essa é a nossa aula sobre recursividade. Se você chegou aqui agora, na descrição desse vídeo tem o link para a playlist onde você vai ver todas as aulas desse curso, inclusive uma apresentação onde eu falo tudo que vai ser abordado aqui. E ele é um curso que foi pensado para pessoas que estão começando do zero ou aquelas pessoas que estão começando e precisam aí dar uma reforçada nos principais conceitos de programação. Então, se você é novo aqui, já se inscreve, deixa seu joinha, já dá o apoio ao canal e compartilha, né, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas e bora para nossa aula hoje, que é muito legal, a gente vai falar de um assunto muito bom. Então, vamos lá. Antes de começar aqui, né, falar sobre recursividade, vou mostrar um easter egg do Google, né, uma piadinha. E é bacana, né? Aqui ele explica um pouquinho, né, o que é recursividade, e aí tem essa questão aqui que você escreveu recursividade, você quis dizer recursividade, e o link fica chamando o próprio link, né? E por que isso, né? A gente vai entender essa piadinha, esse easter egg aqui do Google. Então, vamos lá. Primeiro, né, a gente aprendeu sobre função, então eu vou escrever uma função aqui bem simples. Vou criar uma função de soma, onde eu tenho dois números, né, o número A e o número B, e aí eu vou retornar a soma dos dois, que basicamente eu vou fazer um mais o outro aqui. Afinal de contas, isso é uma soma, beleza, né? E aqui eu vou colocar um console log dessa soma. Então, se eu passar A e B, A e B não, né? Eu vou passar, aqui são os argumentos da função e aqui eu vou passar os valores, né? Que vão ser os argumentos. Então, aqui quando eu chamar essa função, eu vou colocar lá 2 e 3 e ele deveria somar esses dois números, deveria retornar um 5 ali do lado. Acho que eu posso aumentar um pouquinho essa tela, né? Aí, beleza. Se você está chegando nessa aula agora, né, a gente tem uma aula sobre funções, onde eu explico o que é cada coisinha aqui, né, a declaração da função, uma chamada de função, os argumentos, né, a gente fala um pouquinho de aridade, o retorno, quando uma função tem retorno, quando ela não tem, enfim, tudo isso está na aula de funções. Então, dá uma olhada na playlist, pega a aula de funções, tá? E você vai entender muito bem essa estrutura aqui. Então, isso aqui, né, a gente já conhece, já sabe como funciona uma função. Ok. Agora, né, só para a gente, antes de falar da recursão, eu vou fazer uma coisa aqui, né? Eu vou usar um looping, né? E a gente já vai entender por que eu estou usando o looping com o operador while, tá? Que a gente já conhece. Então, aqui eu vou fazer um contador, um countdown aqui, né? Um contador regressivo, uma contagem regressiva. E aí, para isso, eu vou criar uma variável com a minha contagem, tá? A partir, né? A contagem, só contagem. E aí eu vou colocar aqui para contar 10. E aí, então, lembra do while, né? Enquanto contagem for maior que zero, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso exibir, né? Console.log. E aí eu vou colocar o que tiver na variável contagem ali. Eu estou passando super rápido aqui porque são conceitos que a gente já viu, tá? E aqui eu vou fazer o decremento. A gente também já sabe o que é um decremento, né? Quando eu tiro 1 do valor da variável. Tudo isso a gente aprendeu no curso. Então vamos lá, né? Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai exibir a minha contagem. Ó, beleza, ele contou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E se eu quiser o zero? Aqui ele está falando que é maior que zero, né? Então, quando for 1, aliás, quando for zero, zero é maior que zero? Não, então eu vou colocar o maior igual. Aí a contagem vai igual a zero. Enfim, também poderia usar de outras formas, beleza. Agora, como que eu faria essa mesma contagem de forma recursiva? E aqui eu vou tentar fazer um exercício com vocês que eu vou escrever essa função, tá? Não vou fazer igual while, né? Só escrever e beleza, né? A gente vai destrinchar esse mecanismo da função. Então, para isso, eu vou vou apagar aqui meu while, tá? E aí eu vou vir aqui, em cima daqui, eu vou criar uma função. Function. E aí essa função vai chamar contagem regressiva, tá?
E essa contagem regressiva ela vai receber de argumento o número atual. E aí o que ela vai fazer? Ela vai exibir o número atual. Console.log, .log, e ela vai exibir o número atual. Beleza, né? Agora, a gente vai fazer uma coisa diferente, tá? Ao invés da minha função ela retornar, né, alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai chamar ela mesma, contagem regressiva. Só que, lembra, né, que agora, aqui eu contei o número atual. O que ele deveria fazer da próxima vez que chamasse essa função? Ele deveria, né, ela deveria contar um número a menos. E aí, como que eu faço isso? Então, eu vou chamar a própria função, porém, mudando o argumento aqui. E aí, eu vou passar aqui o número. Na verdade, eu vou fazer, né? Menos, menos número. A gente falou de pré-incremento. Eu vou começar a usar essas coisas aqui no meu dia a dia. Então, eu vou remover, né, 1 daquele número atual. Eu vou subtrair 1 e vou passar para a função. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Então, se eu chamar essa contagem regressiva aqui, passando a minha variável aqui, contagem, né? Nesse caso, eu nem precisaria dessa variável, né? Vamos até... Tá desnecessário aqui ter essa variável. Então, eu vou chamar aqui a contagem regressiva a partir de 10. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele está fazendo isso, né? A função está fazendo isso, o código aqui está fazendo isso. Tá contando, ó, tá vendo? Ele chegou num número negativo e foi, só que aí, o que aconteceu? Ele deu, ele quebrou, né? Porque excedeu o tamanho máximo de chamadas dessa stack. E aí, agora a gente vai começar a destrinchar. Primeiro, eu tenho um loop infinito aqui, né? Porque sempre que eu entro nessa função, ela nunca me dá uma resposta definitiva. Ela sempre vai o quê? Ela sempre vai chamar ela mesma. Então, ela entrou num loop infinito. Primeiro, o que eu vou fazer aqui para quebrar esse loop infinito? Eu preciso criar uma condição. Qual que vai ser minha condição? A minha condição vai ser se o número atual, for maior que zero, ou maior ou igual, né, para a gente contar até zero. Se eu fizer isso, eu vou abrir e fechar chaves aqui. Depois eu vou contar uma coisa interessante sobre o if, né? Aqui nesse caso a gente não precisaria, se eu tiver só um item aqui, né, no if, se eu fizer isso aqui, ó, vai funcionar, tá? Porque se eu tenho só uma linha aqui, só uma instrução dentro do meu if, eu não preciso de chaves. Mas é uma boa prática você fazer isso, tá? Porque seu código fica mais fácil de entender, né? A gente consegue visivelmente saber onde termina, onde acaba, enfim. Mas só aproveitando aqui e dando essa dica. Então, beleza. Agora, agora tem uma condição aqui. O que vai acontecer? Ele vai ficar, ó, o código ficou chamando a minha função várias e várias e várias vezes, né? Sempre passando o número atual menos 1. Só que o que vai acontecer aqui? Quando essa função for chamada e o valor for zero, o que vai acontecer? Zero é maior que... Ah, então tá. Então aqui precisa ser maior, porque o que ia acontecer? Ele ia chamar com menos 1. A gente não quer menos 1. Aí o que vai acontecer aqui? Quando chegar no zero, zero é maior que zero? Não. E aí para de chamar, tá? Então agora sim a minha contagem regressiva não vai ficar em looping eterno aí, em looping infinito, né? Beleza, ó, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, beleza. E aí, se eu fizer isso com 15, com o número que for, vai funcionar, porque agora eu criei uma condição que não deixa a minha função eternamente chamando, tá? E aí, vamos agora sim destrinchar essa função. Primeiro, lembra do erro que deu, né? Max call exceeded. Por que a gente teve esse erro? Isso vai ser super legal da gente entender. Então vamos lá. Eu criei aqui, né, um exemplo para vocês. E, aliás, né, vou criar um exemplo aqui para vocês para a gente entender como que funciona essa estrutura de chamada. Então imagina aqui que eu tenho aqui, ó, esse quadradinho aqui. Deixa eu aproximar da tela aqui. Acho que é Ctrl, isso.
eu tenho esse quadradinho que representa meu código, né? Uma linha de código ali. E aqui em cima eu vou ter a minha função. Então vamos imaginar que aquela declaração da função está aqui em cima, então a função tem esse corpo aqui. Tá bem abstrato, né? Mas enfim. Uma coisa boa da gente treinar é a abstração do nosso código, que é isso que a gente está fazendo agora. A gente está criando fórmulas aqui, formatos, aliás, para expressar uma ideia, né? Então imagina aqui, ó, que meu código chamou aquela minha função, que vai ser representada por isso aqui. Essa função, em uma função normal, o que ela vai fazer? Então, isso aqui foi a primeira etapa da minha, né? Eu fiz uma chamada, e aí aqui, essa função, né? Ela vai ter um retorno para esse código aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo para separar, porque isso aqui vai ser o nosso retorno. Então, eu posso até aqui, ó, chama, e esse aqui retorna, tá? E aí, beleza, né? Chamou, essa aqui retornou e acabou. Beleza. Isso aqui naquela nossa funçãozinha de soma. Então, na nossa funçãozinha de soma, chamaria, né? Chama passando 1 e 2, retorna. Opa, aqui mesmo, né? Retorna, então, passando a soma, que é 3. Beleza, tranquilo. Isso numa função comum, né? Numa função que não é recursiva. O que vai acontecer? Essa aqui deu uma resposta definitiva, que é a soma. O que vai acontecer quando a gente faz a contagem regressiva na recursão? Eu tenho de novo lá o meu código, né? Aqui, ó, vamos colocar que isso aqui é a próxima linha. E agora eu vou chamar uma função recursiva. Então eu vou chamar aqui essa função e vamos colocar naquele exemplo nosso, né? Aqui eu vou ter sempre, né, passando o valor. E aqui eu vou passar o valor 10. Essa função, ela vai retornar alguma coisa? Ainda não, porque ela é uma função recursiva e ela vai chamar ela mesma passando 9. Vamos colocar um número menor, né, só para a gente pegar o conceito. Então, passou 4 e aqui vai passar 3. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Essa aqui também eu vou puxar um pouquinho mais para cá. E aqui, essa aqui, ó, vai chamar a próxima, passando 2. Vou até ter que aumentar aqui. Que vai chamar a próxima, aqui, passando 1. E o que está acontecendo aqui, ó? Até agora, ninguém deu um retorno. Então por que isso é importante? Enquanto eu estou fazendo isso aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo por trás dos panos, né? Esse aqui é o meu código, enfim, né? Tudo isso aqui, ó, quando eu abro uma função e eu estou chamando ela está alocando um recurso de memória para poder alocar aquela função. Então, até chegar aqui, ó, olha só, eu estou chamando, abrindo, né, várias funções, até que chega no zero, e se não é maior que zero, agora ela vai começar a responder. E aí, o que vai acontecer aqui, né? Até chegar no zero, opa, eu coloquei aqui, né? Na verdade, é aqui, ó. Porque eu estou passando na chamada, né? E aqui aqui sim, zero. Porque eu estou passando no argumento ali. Beleza. Até chegar aqui, o que foi acontecendo? Eu fui abrindo uma função, que abriu uma função, que abriu uma função, que abriu uma função, e isso não fechava. Por quê? Isso aqui não pode retornar ainda, né? Porque ainda não tem a resposta. Consequentemente, essa aqui que chamou essa aqui ainda não tem uma resposta, que consequentemente essa não tem, e essa não tem uma resposta. Então, enquanto esse ciclo não se fechar, eu vou criando espaços de memória em aberto ali, porque aquela função ela ocupa um espaço de memória e fica aguardando o próximo. Então, assim, né? Essa mágica da recursividade, apesar de ser um recurso extremamente fantástico ali, né, em termos de como a gente organiza as coisas, enfim, vem com um preço, né? Eu vou usar bastante memória, diferente do while que tem só aquele trecho ali e vai se resolvendo naquele trecho ali, né? Mas a gente vai ver que tem coisas que vale muito mais a pena, né, usar a função recursiva, tem coisas que vale mais a pena usar um laço de repetição, enfim. E aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tive uma resposta, ó. Aqui eu tive uma resposta que vai ser... aliás, né, eu não tenho retorno, né? Vai acabar aqui, então isso aqui vai dar ok, que vai finalizar essa aqui, que por sua vez vai finalizar essa daqui.
que por sua vez vai finalizar essa daqui. Opa, aqui eu juntei duas coisas, enfim. Aqui. Vou puxar uma setinha daqui, aqui, aí. Agora sim. Porque essa aqui respondeu para essa e essa vai responder para essa. E aí essa vai responder para outra ali. Aqui. E aí sim, agora finalmente essa aqui vai responder para o meu código, tá? É porque a gente colocou o console.log na própria função, né? Se eu tivesse colocado o retorno mesmo, né? Imagina que isso aqui tivesse uma variável e eu tivesse colocado aquele loop infinito e isso aqui tivesse esperando o valor final. Essa variável nunca ia ser preenchida porque ela sempre está esperando a resposta de uma função, enfim, até que eu estouro o tamanho de memória que eu tenho e eu não consigo mais executar aquele código. Então, basicamente, esse aqui é o grande dilema, né, da recursividade. Eu ocupo bastante espaço de memória. Então, quando a gente olha esse código aqui, é isso que acontece, ó. Cair nessa primeira função, né? E aí a primeira vez vai chegar aqui, ela vai exibir, e aí se for maior que 1, ela vai chamar a função, ela não termina a execução, ela abre uma execução nova, enfim. E ela não vai chegar nessa próxima linha, porque isso aqui também é síncrono, né? A gente está usando ali a mesma thread, o mesmo espaço de memória ali para executar isso aqui, né? Enfim, isso vai abrindo e abrindo e abrindo portais e isso vai alocando ali na nossa memória. Beleza, tem os prós e contras, né? Aqui acho que é um exemplo super simples, essa contagem regressiva. Tranquilo fazer isso aqui usando o while, né? Talvez aqui até faça mais sentido, né? Dado a complexidade que isso trouxe, mas eu gostei desse exemplo aqui para poder mostrar para vocês essa dinâmica, né? Da função recursiva. Porém, entretanto, todavia, né? Aqui a gente fez um exemplo super simples, onde eu só estou fazendo uma coisa que é linear, né? E aí realmente eu não tenho tanto benefício assim, né? De usar a função recursiva. E agora eu vou trazer um clássico, né? De quando a gente fala da função recursiva. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Eu vi que a gente entrou profundamente ali na Fibonacci, então eu vou deixar para a próxima aula. Então até aqui a gente entendeu de recursividade. Na próxima aula a gente vai então destrinchar ali a função de Fibonacci e entender a função recursiva. Eu decidi, né, quebrar em 2 aulas porque o conteúdo ficou bem longo, né? A hora que eu percebi já estava com 40 minutos de aula, enfim. Para não ficar esse conteúdo pesado e maçante, né? Para você ter tempo de respirar e entender um pouquinho melhor os conceitos que a gente aprendeu nessa aula. Então, vou parar por aqui, mas aí na sequência, né? Vou postar as 2 aulas juntas, enfim. Eu já vou também trazer a aula de Fibonacci. Então, se você está interessado e está animado ou animada e ainda está com energia aqui, já vai para a próxima aula ali. E a gente vai pegar a função de Fibonacci e vai destrinchar e entender como que ela funciona, né? Qual que é a dinâmica ali por trás dessa função recursiva e desse recurso. Então, muito obrigado você que chegou até aqui e já deixa seu like, seu comentário, se tiver alguma dúvida ou se tiver dica aí de conteúdo que vocês querem ver ou destrinchando ou falando, enfim. Muito obrigado e um grande abraço e até a próxima e fui!